Sônia, ao pastor Felipe pela oportunidade. E sem perda de tempo, abra sua Bíblia, Josué, capítulo 24, versículo 15. É um texto bem conhecido, né? Você pode não saber a localização dele, mas na hora que você bater o olho, vai falar: ah, eu conheço. E já foi citado aqui. Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir essa última parte? Porém, você pode aplaudir a palavra de Deus nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Quero nessa noite, com a permissão do Espírito Santo, trazer uma palavra para você sobre a família que vence. A família que vence. Querido, na nossa vida, na nossa trajetória, nós temos demandas familiares. Nós temos demandas com nossa parentela. Como é que uma família vai vencer se cada um quiser uma coisa? Se eu quiser uma coisa e a minha esposa quiser outra coisa, não há comum acordo. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Existe uma concordância que nós temos que ter para a nossa família desfrutar os resultados da palavra de Deus. E existem coisas que nós precisamos fazer. Por exemplo, a unidade no nosso propósito, a concordância. Aquilo que nós queremos tem que estar alinhado com a nossa família, porque senão cada um vai seguir a uma direção. E se cada um seguir a uma direção, não há concordância, não há cumprimento do propósito e não há um objetivo claro. Se você pegar a Bíblia, até na igreja primitiva havia concordância. Se você pegar Atos capítulo 2, versículo 44, diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja é a família de Deus. Como é que a família de Deus que vence, a igreja que é vitoriosa, que marcha triunfante rumo à eternidade, tem um propósito na terra, e nós, com a nossa família, do nosso sangue, não queremos ter um propósito? Se você quiser ter uma família que vence, a tua família tem que estar alinhada no mesmo propósito. Diga após mim: a minha família precisa estar em unidade de propósito. O propósito, ele tem poder no mundo físico e ele tem poder no mundo espiritual. Vou te provar na Bíblia. No mundo físico, o versículo que eu falei para você, que todos os que criam estavam juntos, unidade, e tinham tudo em comum, unidade de propósito. E no mundo espiritual, Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Se dois ou mais concordarem acerca de algo, será feito pelo vosso Pai que está nos céus. Essa palavra Jesus deu à família dele, que é a igreja. Então, se o modelo de vida para nós cristãos é a família de Cristo, é o mandamento do Senhor Jesus, você na sua família também tem que ter uma unidade de propósito, se você quiser ter uma família que vence. Olha Josué, ele disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não foi ninguém da família que Josué que disse, não foi a mulher de Josué que disse, não foram os filhos de Josué que disse, não, foi Josué. Por quê? Porque ele entendeu a direção certa para a família dele. Em algum momento da história ele teve que liderar a sua família. Qual é a área que você precisa liderar na sua família? Qual é a direção que você precisa dar à sua família, para a sua família ser uma família que vence? Se você pegar o capítulo 24 de Josué, depois você leia na tua casa, Josué vai trazer à memória do povo aquilo que Deus fez por eles. Josué está diante de toda a multidão das pessoas daquela época, daquela região, e está falando tudo aquilo que Deus fez por eles. E depois que ele conta toda a história, traz a memória do povo, ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu estou vendo que a melhor coisa para a minha família, diante de tudo aquilo que eu vivi, é servir ao Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido irmão, se você quiser ter uma família abençoada, uma família que vence, uma família que não desiste, entenda que a felicidade e a bênção da sua família passa pela direção de Deus por você. É por isso que Lamentações 3:21 diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando você
você estiver perdido em relação à sua família, sem saber o que fazer, lembre-se de tudo aquilo que Deus fez por você. Lembre-se de todas as promessas que Deus já cumpriu. Lembre-se de tudo aquilo que o Senhor fez em seu favor. E creia que o Deus que trabalhou por você até aqui é poderoso para sustentar a tua família em vitória. Se você quiser ter uma família que vence, estejam debaixo do mesmo propósito. Segundo, se você quiser ter uma família que vence, enfrente a dificuldade unidos. Meu irmão, o momento mais difícil de ser uma família é quando há algum tipo de dificuldade. Quando está tudo bem, é fácil. Você se relaciona, você faz uma confraternização, você fala com todo mundo, você conversa com todo mundo, você brinca, você dá risada, é uma maravilha. Mas quando vem luta, adversidade, provação e privação, é muito difícil nós termos a fé e o equilíbrio emocional para nós lidarmos com problemas enquanto família unidos. É muito difícil, porque isso é do ser humano. Nós nos acomodamos facilmente com a felicidade, mas nós sentimos desconforto na adversidade. Então, quando nós passamos por alguma dificuldade em família, nós temos que permanecer unidos como família. Vamos para a Bíblia. 1 Reis capítulo 4, conta a história de uma viúva. Essa viúva, ela estava devendo uma grana, porque o marido dela havia falecido, e ela fala para o profeta assim: olha, eu estou quase dando os meus filhos para pagar essa dívida, porque não tem como. O que o profeta fala para ela? Ó, vai lá na sua vizinhança, pede vasilhas emprestadas, não poucas, e depois fecha a porta da tua casa, você e seus filhos, e enche a vasilha de azeite, que era só o que ela tinha. E aí, a palavra você conhece, ela enche, consegue pagar a dívida e vive do resto. Só que essa história tem algumas lições para nós. Primeiro, que essa mulher, quando ela estava passando por esse momento de dificuldade, os filhos dela não saíram de perto, permaneceu unido. A prova é que se você ler o texto de 1 Reis 4, você vai ver que os filhos dela estavam dentro da casa dela, depois que ela fechou a porta para encher de azeite. Segundo, essa mulher, ela tinha muitos relacionamentos com a sua vizinhança, porque ela pediu vasilhas emprestadas e não foram poucas. Se ela não pediu poucas vasilhas emprestadas, significa que ela pediu para muita gente. Então ela tinha um bom convívio social. Você é daquele que não fala com ninguém? Você é daquele que não dá bom dia nem para o porteiro do seu condomínio? Meu irmão, sempre que você passa por dificuldade, se os seus parentes estão longe, quem vai te socorrer é o seu vizinho que está perto. Como é que você quer ter um auxílio no momento difícil, que a sua família está longe, se você não fala com ninguém? Se você é um sociopata, você precisa falar com as pessoas, porque essas pessoas podem ser usadas para promover o milagre que você precisa na sua família. Entenda isso, porque essa viúva, ela pediu várias vasilhas emprestadas. Só que aqui é o seguinte, uma coisa muito interessante, a gente lê bastante texto e a gente não se atenta até um dia que a gente presta atenção. Essa viúva, ela pediu vasilhas emprestadas. Os vizinhos, por mais que eles puderam ajudar a viúva, o máximo que eles fizeram foi emprestar as vasilhas. Ei, vizinho não entrou dentro da casa da viúva com a porta trancada para encher vasilha de azeite, não. Não entrou, não. Eles no máximo, pode ter a maior boa vontade. Não, eu tenho aqui, não. É só a vasilha, é de acordo com a direção de Deus. Eu só quero a vasilha. O problema é que tem gente que está trazendo os vizinhos para dentro de casa para encher a vasilha. Meu querido, tome cuidado com quem você deixa entrar no seu espaço vital. Deus está falando com alguém aqui. Você está abrindo a porta da sua casa para qualquer um? Você está abrindo a porta da sua casa para qualquer pessoa? Tome cuidado. Quando a família está no propósito de Deus, quando a família está debaixo da direção de Deus, tem que obedecer rigorosamente. Vizinho só empresta vasilha, não entra para encher a vasilha de azeite. Não entra não. Tome bastante cuidado com isso, porque quando você passa em dificuldade com a sua família, quem sabe, quem sente na pele, de verdade, é a família. Vizinho pode ter a maior boa vontade, pessoas do seu convívio podem ter boa vontade, mas na hora da bênção vir, é você e a sua família unida, esperando Deus se manifestar e fazer um milagre na sua vida. É assim que tem que ser, meu querido irmão. Terceira, atitude da família que vence.
Quem quer ter uma família vitoriosa diz amém. Graças a Deus, eu também quero. Então, se nós queremos ter uma família que vence, terceiro, estejam debaixo da direção de Deus. Está linkado com o que eu falei aqui. Vamos pegar a história de Noé. Dizem os historiadores que Noé demorou cerca de 120 anos para construir a arca. Noé demorou cerca de 120 anos para executar um projeto e construir a arca. Você acha, se transporta para aquele tempo da história, você acha que todo mundo acreditou em Noé quando ele falou: gente, Deus vai acabar com tudo com água, vamos aqui para dentro da arca? O pessoal deve ter zombado de Noé. Esse cara está louco. Até hoje não caiu água do céu, esse cara está falando que vai cair água do céu. Não vai, não. Isso aí está errado. Mas Noé estava debaixo da direção de Deus. E a chave está em Gênesis 6:9. Noé andava com Deus. Queridão, quem anda com Deus não dá cabeçada. Quem anda com Deus de acordo com a palavra de Deus, sabe a direção que vai tomar, sabe aquilo que vai fazer, sabe aquilo que vai construir na sua família e sabe o resultado que vai gerar, porque obedece à direção de Deus. Se você for uma pessoa que obedece à direção de Deus, você contribui para a sua família. Noé é a prova bíblica que quando você ouve a direção de Deus, executa, por mais que demore, de certa forma, você contribui para a salvação da tua família. Qual é a direção que Deus tem te dado? Qual é a direção que Deus tem dado para você em relação à sua família, em relação aos seus familiares? Será que de repente Deus tem falado para você orar mais? Será que de repente Deus tem falado para você fazer um jejum em prol da sua família? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, se você obedecer a direção de Deus para você, vai dar certo. Vai dar certo, querido. A família que vence, em primeiro lugar, está debaixo do mesmo propósito. Segundo, enfrenta a dificuldade unida. Terceiro, obedece à direção de Deus. Quarto, família que vence resolve conflitos. Deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto eu e você estivermos nessa terra, vai haver divergência de pensamento e vai haver discordância no campo das ideias. Sabe por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Todo mundo aqui tem um jeito, todo mundo aqui tem um temperamento, todo mundo aqui tem uma maneira de viver e nós somos indivíduos, insubstituíveis, únicos. Então, uma vez que nós somos diferentes do outro, por mais que sejamos da mesma família, por mais que tenhamos o mesmo sangue, vão haver discordâncias. Você vai discordar. Você fala: não, não penso assim não. Não, não é assim não. Vai haver discordância. Então, com essas discordâncias que acontecem na nossa vida, existem conflitos em alguns níveis. Tem mais, mas vou te citar 3 níveis de conflito aqui, para você entender os conflitos, tanto na sua área familiar, quanto na sua vida pessoal. Primeiro nível de conflito é esse aqui: nenhum conflito. A gente que inventa. Já viu? Não está acontecendo nada. Não tem nada acontecendo na família. Nada. E a gente começa a inventar. Aqui na mente. É por isso que o texto que o pastor leu é uma chave. Para você não se conformar com o mundo, mas transformar pela renovação do seu entendimento. Você tem que pindar sua mente com a palavra para você não inventar conflito que não existe na sua cabeça. Você quer ver? Está assistindo um jogo de futebol, está assistindo, sei lá, alguma coisa importante, um filme para sua família. Aí, você está assistindo, com parte da família, chega um parente, pega o controle, muda o canal. Pronto. Gera-se um conflito por nada. Uma coisa que na conversa, na base do diálogo, é resolvido. Nenhum conflito. Tem também outro tipo de conflito chamado pequenos conflitos. Começa a ficar um pouquinho mais interessante, porque aí envolve divisão de tarefa, né? Isso aí é casal, né? Homem e mulher, um ajuda o outro para não sobrecarregar para ninguém. E se não acontece esse diálogo, gera-se um pequeno conflito. Entretanto, tem um conflito que é o grande conflito. E aí é uma coisa muito séria. Que aí é o caso de uma família querer se separar. É o caso de falta de harmonia no lar, falta de harmonia no casamento. Isso é um grande conflito. Então nós temos que aprender a lidar com esses conflitos se nós quisermos ter uma família que vence. Aí você deve estar perguntando: tá, irmão, entendi, tem 3 tipos de conflito, mas eu estou passando por um deles, ou estou passando pelos 3, o que eu faço? Você quer saber como é que você lida com o conflito? Vou te dar aqui 4 formas de você lidar com o conflito. 4. Tem mais? Tem. Pode chegar amanhã aqui e falar 6. Tá certo.
Deus não revela tudo para mim, não. Né? Eu tenho só uma parte da revelação, né? Que Deus permite, eu falo. Eu achei 4. 4 maneiras de você lidar com conflito. Primeira, evitando. Já pensou na sua vida que teve conflito na sua família que você nem precisava ter entrado? Você gastou tempo, você gastou energia, você gastou força para nada. Não resolveu, está do mesmo jeito, ou está até pior. Evita. Irmão, até na Bíblia você vê gente evitando conflito. Você quer ver? Abraão e Ló. Começou uma briga entre os pastores de Abraão, entre os pastores de Ló. Ela falou assim, opa, essa terra aqui está muito grande para a gente. Vamos, tem que dar um jeito aqui. Abraão falou, ó, levanta seus olhos aí e escolhe. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Foi cada um para o lado, evitou conflito. E a gente quer entrar em conflito o tempo todo. A gente quer bater de frente o tempo todo com a nossa família. Meu irmão, se você quiser ter uma família que vence, você tem que evitar conflito. Segunda maneira de você lidar com conflito, fugindo. Como é que é, irmão? Vou bancar o covarde? Vai, fugir. Até José fugiu da mulher de Potifar. Você quer me convencer que você tem que encarar tudo? Não. Tem conflito que você vai ter que fugir. Outra, adiando. Não é hora para aquele conflito ainda. Calma, espera, se prepara melhor e depois volta para a área de conflito. Quer ver na Bíblia? Vamos para a Bíblia. Daniel, capítulo 2, versículo 4, Daniel, quando o rei pede a revelação do sonho, Daniel fala assim, opa, me dá um tempo que eu vou orar ao Senhor, quando eu tiver a resposta eu falo contigo. Adiou o conflito e depois voltou para entregar a revelação do sonho. Tem conflito que a gente tem que adiar. E a quarta maneira, enfrentando. Vai ter hora que não vai adiantar você evitar, não vai adiantar você fugir, não vai adiantar você adiar. Vai ter que enfrentar. Mas sempre que você enfrentar um conflito na sua família, assim como Davi enfrentou Golias, lembre-se que na hora do conflito, o Senhor dos exércitos está com você. Ele vai te dar sabedoria com aquilo que você tem e você vai resolver o conflito para a glória de Deus. Amém? Quinta maneira de você ter uma família vitoriosa. Quem quer ter uma família vitoriosa, diga amém. Eles estão aí ainda, glória a Deus. Vamos ver se até o final eles estão. Você quer ter uma família vitoriosa? Pergunta aí para quem está perto de você. Quer ter uma família vitoriosa? Pergunte. Você quer? Quinto lugar. Aprenda a liberar perdão. Meu irmão, o perdão é algo tão importante, mas tão importante na nossa vida, que a oração sacerdotal, o perdão de Deus, está condicionado a eu perdoar o meu próximo. É só você ler Mateus 6. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão de Deus para mim está condicionado a eu perdoar o meu irmão. Queridão, 1 João capítulo 4, versículo 20 diz que se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se não consegue amar o irmão ao qual vê, como vai amar a Deus ao qual não vê? Como é que você fala que você tem a mente de Cristo? Como é que você fala que tem o Espírito Santo se você não aprende a liberar perdão? Olha o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Paulo, esse texto é fenomenal. A quem vós perdoardes, eu também. Faço isso na presença de Cristo por amor a vós, para que nós não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos os seus ardis. Vou repetir e vou explicar. A quem vós perdoardes, eu também. Faço isso na presença de Cristo por amor a vós, para que nós não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos os seus ardis. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo que quando a igreja concordasse em perdoar alguém, ele também concordaria na presença de Cristo para não ser vencido pelo diabo. Querido, não adianta, com todo respeito, vai para monte, vem para oração, faz campanha de 7 domingos, 14 domingos, sei lá, vai, ora, jejua, né? Fala língua estranha, pode fazer o que quiser. Enquanto não liberar perdão, você não vai ter vitória sobre esse capeta. Deus está falando com alguém aqui. Quando você não libera perdão, fica aberta uma ferida no seu emocional. Já machucou a mão, o pé, algum membro do corpo? Já machucou. Dói pra caramba, né? Você até esquece. Mas de vez em quando você machuca a mão, aí você vai lá e dá uma topada. Pum! Você sente, você quase chega a ver o céu, os anjos. Tanta dor. Por quê? Porque a ferida está aberta.
Toda vez que você prestar atenção nessa ferida, ou esbarrar em alguma coisa, ou tocar nela, vai doer. A mesma coisa é a falta de perdão. Você está com uma ferida aberta no seu emocional. E essa ferida ainda não está cicatrizada. Toda vez que você tocar nesse assunto, que você lembrar, vai doer. Vai doer na sua alma. Vai doer na tua alma. Querido, quando você não libera perdão, existe uma coisa que acontece no teu corpo, chamado doença psicossomática. Doença que não existiria se você tivesse com o teu emocional curado. Doença que não estaria aí se você tivesse liberado perdão para alguém. Olha a importância do perdão, meu irmão. Você está achando que liberar perdão é alguma coisinha simples. Ah, está perdoado. Não. Liberar perdão é muito mais beneficia muito mais a você do que aquele que te ofendeu. Eu não estou falando para você que precisa liberar perdão que o que fizeram com você foi moleza. Não. Eu não estou falando que o que fizeram com você foi qualquer coisa. Não, foi errado, eu sei. Mas quando você libera perdão, o maior beneficiado é você. Você zera o seu caixa emocional, você libera perdão, e aí sim, você tem uma família que vence, e as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida, porque você está curado. Libere perdão. Você não fala com seu familiar faz 50 anos. Ah, que coisa linda. 50 anos. E sempre que você lembra dessa coisa que aconteceu há 50 anos, quando você não libera perdão, é como se estivesse acontecendo agora. Porque você não liberou perdão, está aberto. Então, meu querido, se você quiser vencer, pode ser na área familiar, na área profissional, em qualquer instância, aprenda a liberar perdão para você ter vitórias na sua vida. Quem quer ter uma família que vence, diga amém. Já começou a diminuir. Se você quiser ter uma família que vence, em último lugar, priorize o reino de Deus. Foi falado aqui na ministração também. Glória a Deus. Querido, a palavra diz em Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesus dizendo que aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, mulher, filho, por amor a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Aborrecer não é fazer raiva não, tá? Não vai chegar em casa e falar, vai aborrecer meu pai. Ah, vou fazer raiva nesse velho hoje ele me paga. Não. Aborrecer é colocar em segundo plano. Ok? Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Deixou Esaú em segundo plano. É esse o sentido. Tá? Então, se você quiser ter uma família que vence, aprenda a depender de Deus e aprenda a priorizar o reino de Deus. Quando você prioriza o reino de Deus, Deus se encarrega de todas as demandas da sua vida. Porque para pensar, o que a nossa família mais quer? Nossa família quer viver bem. Nossa família quer morar em um lugar bom. Nossa família quer ter vitória de prosperidade, morar num lugar bom, vestir boas roupas, ir num restaurante legal para comer. Nossa família quer, né? Quer vestir bem, quer ter uma vida quieta e sossegada. E a Bíblia dá receita, se nós quisermos isso, para a nossa família, para a nossa vida. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, olha o que diz. Não ande ansioso pela sua vida, dizendo, o que haveremos de comer, ou o que haveremos de beber? Nem pelo vosso corpo, dizendo, o que haveremos de vestir? Não é a vida mais importante do que o mantimento, e nem o corpo mais importante do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro, e vosso Pai que está nos céus as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quanto às vestimentas, por que vocês estão ansiosos? Olhai os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam, e eu mesmo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como cada um deles. Se Deus que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, não vestirá muito melhor a vós, homens de pouca fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo, o que haveremos de comer? Ou o que haveremos de beber? Ou o que haveremos de vestir? Porque todas essas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer ter uma família que vence? Priorize o reino de Deus, priorize a palavra de Deus, e se prepare que o caos vira bênção, a infelicidade vira felicidade,
verdade, Deus opera quando você prioriza o reino de Deus. Diga: eu preciso priorizar o reino de Deus. Aleluia. Querido, a maior vitória que você pode ter com a sua família, a maior. Não estou falando que é errado você ter uma boa casa. Não estou falando que é errado você ter um carro do ano. Tem até um Camaro, um 5.0 aí, V8, tem problema nenhum, Deus pode te dar. Mas a maior vitória que você pode ter na sua família é você entrar no céu com a sua família. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Lá não haverá morte, lá não haverá choro, lá não haverá dor, porque todas essas coisas já são passadas. A maior vitória que você pode ter na sua vida é priorizar Deus e entrar no céu com a sua família. Eu quero declarar na autoridade da palavra e no poder do nome de Jesus: você vai entrar no céu com a tua família. Você não vai perder ninguém para as drogas. Você não vai perder ninguém para a prostituição. Você não vai perder ninguém para o pecado. Você não vai perder ninguém para a bebida. Não. Você vai entrar no céu com a sua família. Priorize o reino e creia. Deus agirá ao seu favor. A igreja de pé. Irmão, tudo isso que eu falei aqui para você, você tem duas opções. Ou você crê na Bíblia e pratica, ou você não crê e continua do mesmo jeito. A decisão é sua. Eu creio e eu espero que você está aqui nessa noite para uma decisão sábia, de ouvir a palavra de Deus, aplicar na sua vida. E quem sabe, o próximo testemunho de uma família no altar de Deus não é o seu. Quem sabe a próxima pessoa a testemunhar aqui: a minha família está na igreja, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como Josué disse. Quem sabe o próximo testemunho não pode ser o seu. Você crê? Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe.